Muito bem, gente. Novamente um trabalho aqui. E hoje o trabalho é como não ter indisciplina em sala de aula, né? Eu estava vendo vários vídeos na internet falando sobre indisciplina em sala de aula. Ouvi tanta besteira, tanta imbecilidade e quando não tanta canalice de comunista pregando sua ideologia, que resolvi fazer o meu vídeo. Fazer alguns conselhos, por exemplo, o primeiro dia de aula, que você vai encontrar os pais dos seus alunos. Isso aqui é para ensino fundamental, tá? Que eu acredito que é o ensino mais importante que nós temos. Primeiro dia, conversa com os pais. Você já fala para o infeliz que vive no mundo da lua que você é professor das antigas, que não vai aceitar aluno te desobedecendo e te peitando. Por exemplo, você está explicando o conteúdo e um aluno fica o tempo inteiro conversando. Então você fala: Joãozinho, pega as suas coisas e mude de carteira, que você está conversando muito. Ele olha para você, te fuzila com os olhos e responde: não vou mudar. Você pergunta por que, ele responde: você não é meu pai nem minha mãe, você não manda em mim. Então você explica para os pais que ensinar uma criança a obedecer às autoridades no futuro só vai fazer-lhe bem. Que adultos que não respeitam autoridades são pessoas desajustadas, que devem aprender a respeitar limites. Isso é uma coisa necessária para viver em sociedade. Depois você explica para os pais que você não quer conversa na sala de aula, quando você está explicando a matéria. Que quer sim alunos que fiquem olhando para a nuca do colega. Mas mais importante, que trabalhem e prestem atenção na aula. Diz também que não concorda com o ensino moderno que o Brasil pega em últimos lugares no PISA. Que no Brasil eles ficam preocupados se eu vou chamar o aluno Joãozinho ou Maria. Se ele se sentir Maria, eu tenho que colocar isso na lista de chamada. E quanto a matemática e português, isso para eles não tem importância. Que tudo isso é comunismo. Que socioconstrutivismo não presta. E que você é obrigado e fiscalizado para dar ele. Que nos países que pegam em primeiro lugar no exame do PISA, não tem socioconstrutivismo. É decoreba e memorização, que respeitam enormemente os professores e que têm uma disciplina férrea. Trabalham muito e aprendem, e que para os pais ensinarem os alunos em casa. Tudo o que aprenderam na escola antiga. E se alguém falar que o melhor é o ensino moderno, progressista, lembrem eles que o único candidato a prêmio Nobel de Física que tivemos foi em 1950 com César Lattes. E nos 30 anos de esquerda só formamos analfabetos funcionais. No segundo dia, já com os alunos, faça com eles as regras da classe. Eles ditam e você copia no quadro negro. Dê alguma sugestão, copie em um papel pardo e afixe na classe. Eu particularmente sou contra, mas sou obrigado a dar isso devido a toda a política e tudo que acontece na educação. Muitas vezes você tem que dançar conforme a música também, né? Mas de qualquer maneira é alguma coisa que dá certo, porque até quando você vai no fórum, os acordos funcionam, né? Muito bem. Você deve ter alguns conhecimentos. Primeiro, desconfie se a coordenadora ou a diretora entra na sua sala de aula frequentemente e começam do nada a chamar a atenção dos alunos, a gritar, berrar com os alunos. Elas estão propositalmente acabando com a sua autoridade em sala de aula. E se você é obrigado a mantê-los em grupos ou em duplas, pronto, o serviço está completo. E de onde vem isso? Vem do pensamento de Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia, um verdadeiro manual de como acabar com a autoridade e formar revolucionários e incentivar o ódio às autoridades. Quando isso acontecer,
Você deve manter a calma, dar sua aula, pois a escola acha bonitinho formar psicopatas. Depois não sabe o que deu errado e vai te culpar. Aí você explica, não queria um aluno assim? Agora aguenta. E de preferência faça citações do Paulo Freire. Fale que está maravilhoso, de acordo com o que ele falou. Isso se chama choque de realidade. A maioria desses pedagogos esquerdistas vive no mundo de Alice nos Países das Maravilhas. Ou são canalhas mesmo. Comece a ler O Caminho da Servidão de Hayek e você vai entender o pensamento dessa gente, levado para a sala de aula. Estimule a competição em sua sala de aula dando prêmios para o melhor nota, tipo um chocolate. Faça Olimpíadas de Matemática e Português. Dê as notas que eles tirarem, não dê notas. Trabalhe, dê o máximo de si, mas não dê notas. Por quê? Porque você tem que desmascarar a esquerda, que só quer formar revolucionários, sem ensinar-lhes português e matemática. É por isso que no discurso deles quem deve educar as crianças é a escola e que a influência dos pais é perniciosa. Por isso destroem a família. O que é o comunismo? É o Estado tomando conta de tudo e mandando em tudo, principalmente no seu pensamento. Por isso que as famílias devem alfabetizar as crianças em casa pelos velhos métodos, como o caminho suave. Deve evitar de deixá-los assistir ao Peppa Pig e muitos outros desenhos prejudiciais. Deve ler a Bíblia para seus filhos e perseguir valores tradicionais. Ou vocês pais fazem isto, ou o mundo fará de maneira muito pior. Para os educadores, recomendo a leitura de autores da pedagogia tradicional ou clássica. Livros como O Trivium, da irmã Miriam Joseph, e A Arte de Ler, de Mortimer Adler, que são autores conservadores. Lembrando que o Trivium, que eu vou ver num vídeo mais para frente, ele era ensinado para crianças de 14 anos para cima, crianças que queriam realmente estudar, né? E era ensinado a lógica, a gramática e a retórica, que essas eram as 3 matérias iniciais que eram ensinadas para a criança. E com essas ferramentas, eles conseguiam galgar qualquer conhecimento a mais, porque eram as ferramentas necessárias, que hoje já não existem, né, para ele formar um pensamento crítico, onde ele conseguia ler e entender o que era escrito e escrever o que ele queria dizer, e conseguia também, na arte da oratória, combater ideias, tanto de um lado quanto do outro, e assim achar a verdade. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhe e me adicione se inscrevam no canal. Muito obrigado. Até a próxima.